E aí, galera do terceiro ano, tudo bem? Tranquilo? Estamos aqui para fechar o assunto da semana passada, não atrasada, semana passada não pude trabalhar com vocês, mas vamos fazer o fechamento daquele assunto, tá? Professor, que assunto é esse? Nós vamos finalizar a chamada República Populista. Eu coloquei para vocês algumas questões, alguns exercícios envolvendo rádio, envolvendo populismo e tudo mais. República Populista. Nós temos aqui, nessa imagem, vamos aumentar aqui na tela, nós temos aqui nessa imagem o general Eurico Gaspar Dutra. Esse cidadão era ministro da guerra de Getúlio Vargas e o braço forte de Getúlio. Ele e esse outro aqui atrás, o general Góes Monteiro. Aí o Brasil foi participar da Segunda Guerra Mundial, lutando pela democracia, pela liberdade, e que tornou-se uma contradição. No Brasil tínhamos uma ditadura. Mas enfim, Vargas iniciou um processo de redemocratização, com convocação de eleições, reabertura dos partidos políticos, etc. Nós já tratamos sobre isso. Eurico Dutra era candidato. Mas vendo o movimento chamado queremismo, Dutra percebeu que era possível que Getúlio Vargas continuasse na presidência. Então era uma ameaça, aquele processo todo, e aos interesses dele e do grupo que ele representava. Eurico Dutra e general Góes Monteiro simplesmente colocaram as tropas militares, os militares na rua, com o seguinte recado: presidente, ou você renuncia ou enfrenta. Como Vargas já estava enfrentando uma grande oposição interna no Brasil, por causa da crise econômica, por causa da Segunda Guerra Mundial, a desmobilização dos pracinhas, a própria questão da participação na Segunda Guerra Mundial, lutando pela democracia, e sendo aqui uma ditadura, tendo todo isso aí em processo de enfraquecimento, Vargas renuncia, é forçado a renunciar à presidência em 1945. E o ministro do Supremo, José Linhares, assumiu o comando da presidência, convocou eleições, e o general Eurico Dutra assumiu como presidente da República. Tá? Dutra, no governo dele, como os principais fatos relacionados ao governo Dutra, nós temos aí a edição de uma nova Constituição para o Brasil. Uma Constituição que vai tirar o Brasil da ditadura, porque nós tínhamos uma Constituição da ditadura, do Getúlio Vargas, a polaca, colocar uma Constituição que trouxesse o Brasil de volta à democracia. Principais mudanças dessa Constituição. Ela manteve todos os princípios da Constituição de 34. Democracia, federalismo, eleições diretas, etc. Só que transformou o mandato do presidencial de 4 para 5 anos. Mudou de 4 para 5 anos. Tá? 5 anos de mandato presidencial. E o primeiro presidente eleito de forma indireta pelo colégio eleitoral. Vencendo general Eurico Dutra como candidato, como presidente da República. Alinhamento com os Estados Unidos. O mundo pós-Segunda Guerra passou a viver a Guerra Fria. Os países, boa parte dos países do mundo tiveram que optar ou ficar do lado dos Estados Unidos ou ficar do lado da União Soviética. O Brasil, coerentemente, dicas de passagem, nós lutamos ao lado dos americanos pela democracia, pela república, pelo republicanismo, tudo mais, pela liberdade. Coerentemente, ficamos ao lado dos americanos na Guerra Fria. Tá? Então, o Dutra formalizou a aliança com os Estados Unidos. Na eleição anterior, o próprio Getúlio Vargas, naquele processo de redemocratização, autorizou a criação ou reabertura dos partidos políticos, entre eles o Partido Comunista, PCB, hoje PCdoB, né? Oficializou o retorno dos partidos. Só que com essa aliança do Dutra com os Estados Unidos, nesse contexto de Guerra Fria, o Partido Comunista foi levado à clandestinidade. Ou seja, foi proibido de existir. Né? Por quê? Porque faz alusão ao bloco soviético, enfim, tudo que é da União Soviética, socialista, não pode existir no Brasil. Ponto. Segunda coisa, foi um governo fraco, e eu estou sendo até condescendente, viu, gente? Alguns livros falam que foi um governo extremamente incompetente. Tá? Vamos pegar, por exemplo, a questão econômica, que é a questão muito importante nesse momento. Getúlio, ao longo de todos os seus 15 anos de governo, seus quase 15 anos de governo, modernizou nossa economia, iniciou um processo de industrialização, aumentou nossas reservas internacionais de dólar, isso é muito importante, né? E diversificou nossa matriz agrícola. Já o Dutra, em vez de continuar a desenvolver, a fomentar, a incentivar a industrialização do Brasil e o desenvolvimento da nossa economia, ele abriu o Brasil às importações. Podíamos importar de tudo. Professor, não é mais fácil produzir aqui? Pois é.
O cara pegou e falou, ó, vamos trazer, em vez de produzir aqui, vamos trazer pronto, né? É claro que quem mais se beneficiou com isso foram empresas norte-americanas, né? Grandes indústrias norte-americanas, né? Por exemplo, a Texaco, a Exxon, grandes exportadoras de petróleo, como, por exemplo, a General Motors, que começou a vender, né? Entre outras empresas que vieram para cá. Gente, a gente comprava de tudo mesmo. A gente comprava, por exemplo, tecidos, eletrodomésticos, a gente comprava duas coisas que eu achei absurda, eu olhei e falei, não, é absurdo, nós não podíamos comprar isso. Uma dessas coisas é comida. Cara, comprar comida, nós somos produtores de comida, por que nós vamos comprar comida pronta dos Estados Unidos? Pois é, absurdo. Outra coisa que chega a ser engraçado em relação a esse processo, a gente comprou casaco de pele, esqui para neve, patins de gelo, porque era inverno lá nos Estados Unidos, as pessoas iam patinar no Central Park, pô, é moda lá, modinha e tal. Cara, nada a ver, olha o nosso clima. Mas uma outra coisa que é muito curiosa, no mínimo, em 1947, chegou ao Brasil uma remessa bem grande de aparelhos de televisão, e foram vendidos que nem água no Brasil, especialmente em Rio de Janeiro. Mas o que tem de absurdo nisso? As pessoas podiam comprar televisão. Beleza, vamos comprar televisão. Não tinha emissora no Brasil. Ligar a televisão para quê? Para ter chiado? Aquele chuviscado na televisão? Pois é, coisas absurdas, né? E isso, qual foi o efeito disso na nossa economia? Nós acabamos gastando todas as nossas economias, né, as nossas reservas, nesse processo de importação. O capital, o lucro, não ficava no Brasil, era exportado para a sede dessas empresas multinacionais. Dentro dessa crise econômica criada por Dutra, ele tentou um plano de recuperação econômica que foi chamado Plano SALT, onde alguns setores eram privilegiados na nossa economia. Saúde, ainda está, né? Alimentação, produção de alimentos, transporte e energia. Esse plano gastou uma fortuna e não teve resultados práticos, só gastou dinheiro. Agora, acompanhe o raciocínio, pessoal. Se o governo Dutra, que foi responsável pela renúncia de Getúlio Vargas em 45, obrigou Vargas a renunciar, e Dutra assumiu o comando da nação, ele se obriga a fazer um governo igual ou melhor, no mínimo igual. Se foi um governo péssimo, como aconteceu, quem se deu bem nessa história? Getúlio. Getúlio saiu candidato à presidência da República em 1950 e ganhou as eleições, tá? Ele teve pouco mais de 40% dos votos. Se me falha a memória, desculpa a minha ignorância, foram 46%, quase 47% dos votos. Isso é maioria. Nenhum outro candidato teve tanto voto quanto ele. Ele teve mais que o dobro do segundo colocado. Tá? Bom, então Getúlio voltou à presidência. É o que nós chamamos de nova era Vargas. Aí, tem essa frase aqui para você. Voltei nos braços do povo. Na verdade, voltei ao governo nos braços do povo. Tá entre aspas, é um trecho, um recorte da Carta Testamento de Getúlio ao povo brasileiro em 1954. Tá? O que ele quer dizer com isso? Que o povo pediu para ele voltar. Tá? O povo, nas eleições, pediu para ele voltar. Tá? Só que um grupo da extrema-direita no Brasil, e Vargas era extrema-direita também, mas, enfim, oposição. Esse grupo tentou impedir a posse do Getúlio, alegando ser o Getúlio Vargas comunista. Como assim? Vargas tinha uma aproximação muito grande com blocos, com os trabalhadores, né, com o trabalhismo, o populismo, aquele que o presidente é o pai de todos, o protetor de todos, o presidente que dá as coisas para o povo, ele nos deu as leis trabalhistas, não deu indústria, não deu isso. Cara, essa ligação com o povo foi encarada como argumento para acusá-lo de comunismo, de ser comunista, socialista. Tentaram impedir a posse. Na época, o general comandante do Exército, general Henrique Teixeira Lott, colocando alguns quartéis em estado de atenção, falou, ó, ele vai assumir porque ele foi eleito presidente.
Então, através da força, garantiu-se a posse de Getúlio em 1951, tá? E ele teve, ao longo de todo o seu governo, uma forte oposição. Uma forte oposição. Só que essa oposição e esse restante do governo Vargas vai ficar para o nosso próximo encontro logo mais, tá? Estudem, vou deixar, tem um material para vocês falarem, então dá um detalhezinho para vocês, antes de encerrar a minha gravação aqui. Eu perguntei para vocês, era um dos exercícios, sobre o rádio. O rádio era o grande mecanismo, o grande veículo de comunicação de massa. Hoje nós temos televisão, hoje temos o celular, em todo quanto é lugar, né? Naquela época era o rádio. Qualquer casa, em qualquer interior do Brasil tinha rádio. Então, tudo que se fazia, tudo que se falava, toda notícia era feita pelo rádio. Era tão importante que, durante a ditadura de Vargas, foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar os meios de comunicação, especificamente o rádio. Foi criada a Voz do Brasil para fazer toda essa propaganda, falar de tudo que o governo estava fazendo para o povo, né? Então, o rádio tornou-se a grande ferramenta de comunicação de massa. Quando foi inaugurada a primeira emissora de televisão do Brasil, em 1950, a TV Tupi, inclusive Lima Duarte estava na equipe de trabalho, Hebe Camargo na equipe de trabalho. Qual foi a grande sacada da televisão? Levar para a televisão os artistas do rádio, as grandes cantoras do rádio. Emilinha Borba, por exemplo, a própria Hebe Camargo, aquele pessoal que trabalhava no rádio passou a fazer trabalho na televisão. E a televisão começa a crescer como um grande mecanismo de comunicação de massa, tá? Fica essa observação. Em relação à televisão, em 1950, teve Tupi, Rio de Janeiro, o empresário paranaense, tem até uma cidade do Paraná com o nome dele, chamada Assis Chateaubriand. Esse cara realmente é considerado o grande pai da televisão no Brasil, um dos grandes ícones das telecomunicações do Brasil. Assis Chateaubriand, tá? E a sua TV Tupi. Beleza? Era isso. Por enquanto, ficamos por aqui. E eu vou dar seguimento a Getúlio Vargas na aula que eu vou postar para vocês amanhã e sexta-feira. Beleza? Fiquem com Deus. Até mais.